Aproveitando que você está em pé, Deus tem ministrado no meu coração a palavra muito conhecida. E até eu pensar que seria de repente para um culto de missões, mas o Senhor disse que não é para hoje, né? Jonas, profeta Jonas, capítulo 1. Eu queria falar sobre os 4 capítulos, né? Amém, irmãos? Mas como não é vigília, então vamos parar no capítulo 1. Amém, irmãos? Numa outra oportunidade vamos falando do 2, do 3, do 4. Mas hoje vamos falar sobre o 1. Capítulo 1 de Jonas, bastante conhecido. São alguns versículos, e eu quero ler todos, os 17 versículos deste capítulo. Não que vamos meditar de um a um, não, mas vamos falar um pouquinho sobre o que Deus tem para nós esta noite. Amém, irmãos? Deus confia em você. Deus confia na minha pessoa. Deus te chamou com um propósito. Amém? Quem achou o texto, diga amém. Quem não achou, está do telão. Amém, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Aqui tem, aqui também tem. Amém por isso, né? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Parece o Brasil. E Jonas se levantou para o quê? Fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para onde? Para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, preste atenção nessa parte do versículo 5. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse-lhe: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: levantai-me e lançai ao mar, e o mar se aquieterá. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem. E não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve.
E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Versículo 17, bem conhecido. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias, 3 noites, no ventre, ou nas entranhas do peixe, ou grande peixe. Amém? Podemos tomar assento. Eu disse para os irmãos que Deus conta conosco, e Ele confia em nós. Amém? Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, e Ele nos chamou com um propósito. Deus não nos chamou apenas por chamar. Deus não chamou nós apenas para sermos crentes domingueiros, né? Não. Aonde você vai, você é crente. Amém, irmãos? Por quê? Porque Deus te chamou com um propósito. Então eu sou crente na igreja, eu sou crente na rua, eu sou crente no trabalho, na escola, na faculdade. Onde eu for, eu sou crente. Amém? Jonas, segundo os Reis, capítulo 4, versículo 25, vai dizer que Jonas foi um profeta em tempos de Jeroboão, segundo, onde profetizava sobre aquele povo. Jeroboão, segundo, tanto o primeiro quanto o segundo, ambos caíram na fé, depois voltaram e depois fizeram postes ídolos e adoração a demônios. Então a primeira vez que vai aparecer Jonas na Bíblia é em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Nínive, irmãos, era uma cidade capital da Assíria, e devido ao seu progresso e esplendor, tornou-se símbolo de alta exaltação, e por isso tinha uma nação perversa, tinha uma nação difícil de se lidar, uma nação cruel e, acima de tudo, uma nação imoral. Amém? Era uma nação terrível, os ninivitas. Era uma nação que não temia o Senhor. E o Senhor agora está dizendo: eu vou contar com um profeta, Jonas. E Jonas vai levar uma mensagem para os ninivitas. Não é uma mensagem grande, não é uma mensagem longa. Afinal de contas, Nínive é uma cidade pequena, caminho de 3 dias. E a mensagem é o seguinte: arrependei-vos, porque Deus vai destruir a cidade de Nínive. Era simples, né? Entrar na cidade, gritar no caminho: olha, arrependei-vos, o Senhor vai destruir Nínive. É simples, não é? Não é simples não, irmão. É uma tarefa árdua. É um povo imoral, é um povo cruel, é um povo perverso, é um povo que não teme a Deus. E quando Jonas vê esta situação, o que Jonas vai fazer? Vai fugir da presença do Senhor. Mas Deus está contando com Jonas. Deus está contando comigo, Deus está contando com você. Quando nós olhamos Mateus capítulo 25, versículo 14, tem a parábola dos 10 talentos, que nós conhecemos, né? Mateus 25, versículo 14 em diante. Aquele senhor daquela terra vai viajar, e ele diz: eu vou depositar confiança em 3 servos, para guardarem aquilo que é meu, os valores que são meus. Para um dá 5 talentos, para um dá 2, e para um dá 1 talento. É interessante isso, porque o problema não é a quantidade dos talentos que eu tenho, mas o que eu vou fazer com aquilo que eu tenho. Deus
Deus confiou em mim, Deus confiou em você, Deus confiou na igreja, Deus te chamou com propósito, Deus nos capacita com alguns talentos, com alguns dons espirituais, Deus nos capacita com algumas ferramentas, está me entendendo? Diga amém. Para um ele dá 9, para outro dá 3, para outro dá 1. Aquele que ganha 9, 10 e assim por diante, eu digo que a responsabilidade é maior, porque quanto mais se dá ou quanto mais se recebe, mais será cobrado. Mas aquele que ganha 1 também não é menor, porque o problema não está na quantidade. Deus está dizendo: eu quero saber o que você vai fazer com aquilo que eu coloquei na tua mão. O que você vai fazer com aquilo que eu confiei em você? Essa é a grande pergunta. O que eu vou fazer com aquilo que Deus me deu? Deus te deu uma voz para você louvar a Deus, louve o Senhor. Pastor, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, mas sabe cantar, então canta, louva o Senhor. Aquilo que Deus te deu, trabalhe com aquilo que Deus te deu, e trabalhe de uma forma, ou melhor, com excelência. Amém? Porque Deus, quando te deu, Ele olhou para você e disse: eu confio em você. Que coisa, hein? Tremendo isso, não é verdade? Eu, homem pecador, você pecador, nós pecadores, e Deus olha para nós, conhecendo a nossa fragilidade, conhecendo que somos falhos, e Deus diz assim: olha, eu conto com você, eu confio em você. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Mas Jonas, ele vai para uma outra cidade. Ele desce e vai a uma cidade portuária conhecida como Jope, e pega um navio para uma cidade de Tarse, que hoje ela está mais ou menos localizada a sul da Espanha, totalmente oposta. Nínive está a faixa de 4.000 quilômetros de Israel, e Jonas vai para Tarsis. Ou seja, era para ele ir para o ocidente, ele vai para o oriente, fugindo da quem? Da presença do Senhor. Aleluia. Abra a tua Bíblia, Salmo 139, versículo 7. Ou coloca aqui, Salmo 139, versículo 7. Estou aprendendo a usar aqui, viu, irmão? O negócio aqui é chique. Aleluia. Glória a Deus. Vai fazer o que, Jonas? Fugir da presença do Senhor. Glória a Deus. Salmo 139, versículo 7. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Prossiga. Se subir ao céu, Ele está lá. Amém, irmão? E se fizer no inferno ou no Seol a minha cama, não é que Ele está lá também? Aleluias, glória a Deus. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra susterá. Vai se esconder aonde você vai se esconder de Deus? Tem um hino muito antigo que diz assim: ninguém se esconde da presença de Deus, esteja onde estiver, tudo Ele vê. Não tem como se esconder da presença de Deus, meus irmãos. Aonde nós for, a Bíblia Sagrada vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre nós como chamas de fogo. Ele conhece o meu deitar e o meu levantar. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, ali o Senhor está me contemplando. Não tem para onde fugir da presença do grande eu sou. Louvado seja o nome dEle. Não pode se esconder da presença de Deus. E Jonas, na sua ignorância,
tentando escapar da presença do Deus vivo, tentando escapar daquilo que o Senhor confiaste na mão dele. E ele pega um navio para um lugar totalmente errôneo, para um lugar que não era determinado para ele ir. Não fuja daquilo que Deus colocou em tuas mãos, daquilo que Ele confiou em você. Para uns Ele vai confiar Nínive, para outros não. Um dia eu estava me perguntando, eu falo isso quando ministro para pastores. Um dia eu estava assim: Senhor, tantas igrejas grandes que às vezes pregamos, né, tantas, e vai muito pastor no meu escritório. E esses dias eu estava comentando com o pastor falando sobre isso, e nós comentando: porque a minha igreja é tão pequena, a minha congregação é pequena. Eu disse: fique tranquilo, irmão. Para uns Deus vai dar um grande cruzeiro, para outros umas grandes embarcações, para outros navio, para outros é o barquinho a remo mesmo, viu, irmão? Mas fica firme no teu chamado. Fica firme naquilo que Deus confiou em você. Talvez Deus não confiou em você uma grande embarcação, mas Deus confiou em você um barquinho a remo. Então continua no barquinho a remo, porque Ele está dizendo: vai chegar no porto celestial, vai chegar lá. Continua firme no propósito, vai chegar lá. Não desvie do caminho, não saia do projeto, não saia do caminho. Continua remando, que você vai chegar no propósito. Oh, aleluias. Não fuja da presença do Senhor. Aleluias, aleluias. Exaltado é o nome dele, exaltado é o nome dele. Oh, aleluias. Pelamando calabraçura bagaça. Um dia numa igreja que nós estávamos em Campo Largo, um presbítero, ele chegou para mim e disse: pastor, eu vou pregar na igreja e nada acontece. Eu prego, as pessoas não dão glória a Deus, não dão aleluia. Aí vem os novos convertidos e abre a boca, o céu desce. Aleluia. Sabe o que é isso? Eu disse para o irmão: é porque esses novos convertidos estão no propósito. Eles estão no propósito, eles estão no chamado, eles estão se alimentando. Eles não estão preocupados o que a religião vai dizer. Não, eles não estão preocupados o que a religião vai dizer, não. Eles estão se preocupados em servir a Jesus. Eles estão atentos ao chamado do Senhor. Eles estão atentos em abraçar aquilo que o Senhor chamou eles para fazer. Abrace aquilo que o Senhor tem confiado em você, meu irmão. Abrace. Mas quando ele entra no barco, há uma grande tempestade. Quando ele entra neste navio. Deixa eu te falar uma coisa aqui esta noite. Existe tempestade da nossa vida que são provas. Deus provando a nossa fé, Deus provando a nossa fidelidade. Está entendendo? Diga amém. Mas existe prova da nossa vida que são consequências daquilo que nós cometemos, dos nossos erros, do nosso afastamento de Deus. Porque às vezes nós estamos na igreja, mas estamos afastados de Deus, da comunhão, da intimidade. Amém, irmão? Estamos na igreja, mas estamos longe da intimidade com Deus. Aí vem as tempestades, vem as lutas. Aí você ora, nada acontece. Não vai acontecer nada, porque Deus está dizendo: se arrependa. Eu confiei em você e você me traiu. Como que eu traí, Senhor? Eu te mandei para Nínive e você foi para Tarsis. Eu mandei você fazer algo, se fez ao contrário daquilo que eu queria te fazer, que você fizesse. Eu queria te usar numa área, não, você quis outra. Quem está entendendo, diga aleluias. Por isso Paulo vai dizer: cada um fique na vocação pelo qual foi chamado.
Aleluias. Glória a Deus. E aí vem a tempestade dentro do navio. Por quê? Porque ele falhou. Ele tentou fugir daquele que ele não podia fugir. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós pensamos que Deus não está nos vendo. Quantas vezes nós fazemos isso como se Deus não estivesse olhando para nós? Porque às vezes nós criamos algo na nossa cabeça que Deus vai ver nós só quando estamos na igreja. Que Ele está preocupado com a minha adoração quando estou na igreja. Não. Aonde eu estiver, Ele está me olhando. Ele está me contemplando. O versículo de número 6. Ou melhor, o versículo 5. Porém desceu os lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Quando eu olho para Mateus capítulo 25, o versículo 1, ele vai falar sobre a parábola das 10 virgens. 5 loucas e 5 prudentes. Ou 5 nécias e 5 prudentes. Ambas sabiam que o noivo ia chegar. Amém? As 10 sabiam que o noivo ia chegar. Não sabiam a hora, mas sabiam que ele ia chegar. Mas existe algo em comum entre as 10 virgens. O que elas tinham em comum? Todas adormeceram. Todas dormiram. Todas sabiam que o noivo ia chegar, mas dormiram. As 5 loucas não estavam preocupadas em ter azeite nas suas lamparinas, mas dormiram. As 5 prudentes estavam preocupadas em manter as suas lamparinas acesas, mas dormiram. Jonas dormiu um profundo sono. É tempo da igreja despertar. É tempo dos jovens se despertarem, ou despertar. É tempo da igreja se despertar. A igreja, e quando eu falo igreja, não estou falando em placa, estou falando da noiva do Cordeiro. A igreja está adormecida. A igreja, diante daquilo que o Senhor confiaste para a igreja, que o Senhor propósito pelo qual o Senhor nos chamou, a igreja está adormecida. Nós se adormecemos, porque nós colocamos algo em nosso coração. Eu aceitei Jesus. Eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Eu participo da Santa Ceia. Eu sou crente. Mas aí eu esqueço que o Senhor me chamou com o propósito de fazer discípulos. Eu esqueço que o Senhor me chamou com o propósito de formar discípulos. Eu esqueço que Deus me chamou com o propósito de pregar o arrependimento. Eu esqueço que o Senhor me chamou com o propósito de dizer: olha, se arrependa dos seus pecados, porque o inferno existe, e aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida vai para o inferno. A igreja está adormecida. A igreja deste século está adormecida. Aleluia. Jonas estava dormindo num profundo sono. Quem sabe eu estou falando com alguém aqui esta noite que está no profundo sono. Stand-by. A luzinha está acesa. Stand-by. Mas está desligado. A luzinha está acesa, mas o conteúdo está apagado. Aleluias. Deus nos chamou lá, mandou.
É tempo de levantar. É tempo de levantar. Aí o mestre do navio vai dizer que tens dormente. Levanta, invoca o teu Deus. Invoca o teu Deus. Fala com Deus. Ele confia em você. Ele confia em você. Ele está dizendo: eu confio o propósito, o projeto em tuas mãos. Aleluia. Sabe quando nós voltamos para Mateus 25, versículo 14 em diante? A distribuição dos talentos. O que ganhou 5, beleza. Ele não se conforma. Por isso que a Bíblia vai dizer assim: não vos conformeis com este mundo. Quando a Bíblia está falando não vos conformeis com este mundo, não é o planeta Terra, não. É o sistema mundano. É o sistema mundano que está vivendo como uma Nínive, uma nação perversa, imoral, cruel. Uma nação que tem se afastado de Deus. Uma nação que está indo cada vez mais para o abismo. E o Senhor está dizendo para nós clamarmos. Então o que pegou 5 talentos, ele não se conformou. O que ele fez com os 5 talentos, irmão? Batalhou. Amém? Ele foi à luta. E disse: não, meu Senhor vai voltar. É isso que me chama a atenção. Que todos sabem que ele vai voltar. Então o que pegou 5 foi lá e trabalhou e conseguiu mais 5. Então ele não tinha mais 5, ele tem 10 agora. O que ganhou 2, ele não se conformou também. Ele não se conformou com a situação, disse: não, eu vou trabalhar. O dono desse talento, ele confiou em mim. Ele depositou confiança na minha pessoa. De tantos servos que tem, ele confiou em mim. Então eu vou fazer o que? Eu vou trabalhar. Vou produzir. E ele consegue mais 2. Então agora não tem 2, tem 4. Mas tem o que ganhou 1, irmão. Não é a quantidade, falei isso no início. Mas é o que você vai fazer com aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. E esse que ganhou 1 talento e disse: não, espera um pouco, o meu Senhor vai voltar. E isso que me chama a atenção, que ele sabia que o homem ia voltar. E se eu vou enterrar? Vou enterrar. Fez um buraco e enterrou. E ele dizia assim: eu sei que o meu Senhor é mau, brabo, que quer colher onde não plantou. Então eu vou guardar aqui o que é dele. Quando ele voltar, eu tenho para entregar o que é dele. E quando chega a prestação da conta? Que vai chegar a prestação da conta. Amém, irmãos? A prestação de conta vai chegar. Aí quando o Senhor volta, que passou os anos, o Senhor voltou. E ele voltou e disse: olha, vamos agora sentar aqui, vamos prestar conta do negócio aqui. E o que ele ganhou 5, agora tinha 10. E o Senhor disse para ele: bom e fiel servo, fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra para o regaço, ou entra para a casa do seu Senhor. Oh, aleluia. Ah, o que ganhou 2, oh, que maravilha. Agora ele não tem 2, ele tem 4. Oh, bom e fiel servo, fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra para o regaço do seu Senhor. Mas de repente aquele que ganhou 1, ah, Senhor, eu sabia que o Senhor é um homem mau, que o Senhor quer colher onde não plantou, e assim por diante. Então eu fiquei com medo. Enterrei aquilo que o Senhor me deu, mas aquilo que o Senhor me deu está aqui. Estou te devolvendo. Olha o que o Senhor diz para aquele servo: mau, está aí na Bíblia, mau e negligente servo. Antes tivesse deixado o meu dinheiro com os bancários, que agora pelo menos eu teria os juros. Eis aí o lago de fogo, onde há ranger e prantos.
ele foi lançado no lago de fogo, porque recebeu do Senhor algo que o Senhor confiara e não deu prosseguimento. É o que acontece aqui com Jonas. Agora há uma preocupação, e eles vão lançar sorte, a sorte cai sobre Jonas. Até então eles já tinham jogado as mercadorias do navio, e eles fazem uma pergunta agora, aqui no versículo 8: declara-nos agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua? Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando ninguém está te enxergando? Quem somos nós quando ninguém olha para nós? Quem somos nós quando estamos no meio de pessoas que não nos conhecem? Da onde você vem? Qual é a tua terra? E de que povo é você, que você é? De onde você veio? Qual é a tua raça, a tua nação? E ele vai dizer assim: eu sou hebreu. Ah, irmão, vontade de enterrar vivo, né? Aleluias, glória a Deus. Eu sou hebreu. E ele vai falar algo interessante aqui: temo o Senhor. E temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ele agora aqui, ele vai expressar a sua crença. Ele vai expressar e vai reconhecer o seu erro. E vai reconhecer porque aquela prova, aquele mal está acontecendo. Ele vai se arrepender. Mas é claro que apesar de nós se arrependermos, nós passamos pelo processo da desobediência. Existe um processo. E ele agora vai passar pelo processo. E ele é lançado aonde? No mar. Vou resumir por causa do horário. Ele é lançado no mar. Irmãos, quando é lançado no mar, não há maldade nos marinheiros, ok? Não. Os marinheiros estão jogando no mar não é porque são ruins. Não é porque querem se livrar da bagagem. Amém, irmão? Não. É Deus lançando ele de volta para o propósito. Só que agora vai pagar o preço. Agora vai ter que andar na baleia, no grande peixe. A Bíblia não fala baleia, né? Alguns estudiosos tentaram descobrir baleia e isso e aquilo. Até hoje não descobriu qual é o grande peixe que transportou Jonas. Até tem um hino que diz assim: sai do ventre da baleia, né? Sai do ventre da baleia, Jonas, uma coisa assim. Mas a Bíblia não fala que peixe era. A Bíblia vai chamar de grande peixe. Ele foi lançado no propósito. Daquele propósito que ele fugiu. Daquele propósito que ele um dia tentou se esconder. Ele agora é lançado para o propósito. E agora ele não vai mais de navio. Ele não vai ter as regalias do navio. Ele agora não vai poder reclinar sua cabeça no travesseiro e dormir durante a viagem, não. Agora ele vai ter que passar 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe, clamando pela grande misericórdia do Senhor, reconhecendo o seu pecado, a sua miséria, reconhecendo que ele é dependente agora da graça e da misericórdia do Senhor, mas agora está vivendo os piores dias da sua vida dentro de um ventre de um grande peixe. Dias de trevas, dias de angústia, dias de tribulações, porque um dia tentou se esconder daquilo que ninguém pode se esconder. Porque um dia tentou fugir de Deus, e de Deus ninguém foge, de Deus ninguém se esconde. Porque um dia tentou fugir do propósito de Deus para ele, ninguém foge do propósito de Deus. Se Deus tem um propósito na tua vida, jovens, homens e mulheres, se Deus tem um propósito na tua vida, vai acontecer. Como ele vai acontecer? Vai depender de você. Como o propósito vai acontecer na sua vida? Vai depender de você.
Quantas pessoas com saúde, quantas pessoas que podem fazer aquilo que Deus confiou. Olha que coisa tremenda, irmão. Deus olhou lá para o Jonas e confiou o som na mão dele. Amém, irmão? Alguém pode dizer, mas o som, pastor? Se não tem lá, não sai nada aqui. Amém, irmão? Fica no propósito pelo qual Deus te chamou. Senão talvez vai ter que andar dentro do grande peixe. E andar dentro do grande peixe é pagar preço. Tem um testemunho de um jovem. E este jovem, ele aceitava Jesus. E Deus tinha um propósito na vida dele. Ele aceitava Jesus, sair da igreja, desaceitava. Existe isso, pastor, desaceitar? Se não existe, eu criei a palavra agora, viu, irmão? Mas ele não ficava firme na igreja, não. Aí o outro culto ele aceitava de novo. E recuava. E voltava para o mundo. Hoje, eu não sei se ele está vivo ainda, mas a última vez, ele estava no propósito. Mas de cadeira de rodas. Numa cadeira. Porque levou alguns tiros da polícia. Não fuja, não se esconda do propósito pelo qual Deus te chamou. Deus te chamou com propósito. Ninguém, absolutamente ninguém, pode fugir do chamado de Deus. Eu quero orar com você esta noite. Se coloca de pé por bondade. Você que tem um chamado de Deus e me permita dizer, usar esta expressão, mas você tem se acovardado diante daquilo que Deus, pelo qual Deus te chamou. Você tem se achado incapaz para realizar o propósito pelo qual Deus te chamou. Eu quero convidar você para vir à frente.